Olá pessoal, tudo bom? Fazia tempo então que eu não gravava vídeo novo aqui, porque eu estava trabalhando aqui para trazer para vocês um caso que eu escolhi, que é do nosso Supremo Tribunal Federal, só que é um caso bastante longo, para os que conhecem. É o chamado caso Elvanger, que tem quase 500 páginas para trabalhar aqui com vocês. E aí, obviamente, para fazer a leitura e selecionar as partes mais importantes aqui, eu levei um tempinho para elaborar aqui o vídeo. Acho que vou fazer em duas partes, vamos ver como é que vai indo aqui, se eu demorar muito, talvez três, mas acho que em duas partes dá para fazer. Tá? Vou botar aqui o caso já para mostrar para vocês, para a gente tentar não demorar muito já no começo. Tá aqui. Caso Elvanger, como vocês podem ver aqui em cima, né? 488 páginas no total. E ele é um caso de 2003, certo? E do que ele trata? Obviamente eu não vou me ficar aqui na ementa, né? A ideia é ver o voto de cada um dos ministros. Eu falei para vocês isso em outro vídeo. A ideia é fazer vídeos mais aprofundados. Se vocês quiserem um resumo do caso, com certeza vocês devem encontrar aí na internet, na página do STF. Então a ideia é que a gente aprofunde um pouco para, de fato, ver quais foram os principais argumentos, quais foram as principais posições aqui dos ministros do Supremo tomaram. O que era o caso? Aqui está a ementa, só para a gente olhar um habeas corpus sobre publicação de livro, antissemitismo, racismo, crime imprescritível, conceituação, abrangência constitucional, liberdade de expressão, limites e a ordem foi denegada. O que aconteceu então nesse caso? Tá? Vamos aqui para o primeiro voto do relator, ministro Moreira Alves, que logo em seguida se aposentou. Aqui foi em 2002 ainda o primeiro voto, o caso só se definiu lá em 2003. O ministro Moreira Alves se aposentou em 2003 e ele fez o breve relato. E o caso, a princípio, era algo não tão complicado. Paciente, o tal do Siegfried Elvanger, postulou no Supremo Tribunal de Justiça um habeas corpus, tá? Mediante seus advogados, sustentando que ele foi condenado pelo artigo 20 da Lei do Racismo, tá? Lei 7.716, que foi alterada pela 8.081, dizendo que a publicação dele, o livro dele, era discriminação contra os judeus, tá? E que esse delito de discriminação contra judeus não tem conotação racial e, portanto, não poderia ser imprescritível. E se não fosse imprescritível, o crime estaria prescrito e, portanto, ele estava pedindo habeas corpus nesses termos, certo? Se a gente pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo, só para mostrar para vocês, aqui a Constituição, que abriu, acho. Constituição, se vocês não lembram, lá no artigo 5º, inciso 42, é isso? 42, é. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que o Elvanger fez? Ele publicou, então, vou voltar aqui para o julgado, ele publicou um livro que era discriminatório contra judeus, antissemita. Ele publicou livros dizendo que o Holocausto não tinha acontecido, que os maiores prejudicados tinham sido os alemães, etc, etc. Ele inventou lá um monte de loucura na cabeça dele e publicou esse livro. É um livro que ele mesmo escreveu e ele também editou. Ele tinha uma editora própria que ele editou livros de outras pessoas que eram, então, discriminatórios contra judeus, ou livros de ideias nazistas e tal. Então, uma coisa é ele ter editado livros, outra coisa é ele ter publicado um livro próprio, mas, de qualquer forma, todos os livros eram contra judeus e a sua defesa era: judeu não é raça, portanto, o crime não é racismo. Se o crime não é racismo, não é imprescritível. O crime, então, prescreve. Se o crime prescreve, ele não poderia mais, então, ser condenado. Ele faria jus ao habeas corpus. Essa é a argumentação dele, a defesa dele. Tá? Aqui no relatório isso fica bem claro. Não se está afirmando que as práticas discriminatórias não são crimes, apenas se está dizendo que a imprescritibilidade alcança somente as práticas discriminatórias decorrentes do racismo. Tem-se a realidade assente, aí aqui é parte, se eu não me engano, do parecer, deixa eu ver, se eu não me engano isso aqui é a manifestação da Procuradoria-Geral da República, publicações a incitar discriminação contra judeu
e se quer concluir que isto não constitui discriminação racial, sujeitando-se à reprovação criminal, fixada em sanção aos lábios prescricionais, pois apenas a prática do racismo está abrigada no artigo 5º, que eu li ali para vocês, da Constituição. Tá? O relatório aqui que fez a Procuradoria-Geral, certo? O argumento era esse. Discriminação contra judeu pode ser crime, beleza, ele até aceita que seja crime, mas seria um crime prescrito já porque ele tinha publicado esses livros lá há 10 anos atrás. O livro dele, era, se eu não me engano, era de 90 ou 91. Tá? Enfim, estaria prescrito se corresse a prescrição normal nesse caso. Esse era o argumento. O ministro, como eu falei, ministro Moreira Alves, vai analisar esse argumento. Ele expõe aqui, sustenta o impetrante, todas essas práticas são reprimidas pela lei penal, entretanto, apenas o racismo é imprescritível. Ele não está discutindo o mérito da condenação, apenas afirmando que o paciente, né, que está impetrando habeas corpus, não foi condenado por crime de racismo. Então a questão é essa: discriminação contra judeu é racismo ou não? Alega que, no caso, não foi cometido crime de racismo, que isso só por força do disposto no artigo 5º é imprescritível. E isso porque seu delito foi contra judeus e judeus não são uma raça. Assim, a questão que coloca neste habeas corpus é de determinar o sentido e o alcance da expressão racismo. O que significa racismo? Racismo, enfim, pode ser contra judeu ou não. Se for racismo, é imprescritível, ele deve manter a condenação. Se não for racismo, ele deveria, então, ter o habeas corpus concedido. Certo? Além de crime de racismo, conforme previsto no artigo 5º, não abarcar toda e qualquer forma de preconceito ou discriminação, tá? Ele está dizendo que é óbvio que nem todo preconceito e discriminação é racismo. Ele vai dizer, por exemplo, existe discriminação contra a idade, por exemplo, discriminação contra um idoso, pode haver discriminação em função do sexo, e isso não vai ser racismo, vai ser outro tipo de discriminação, vai ser crime também, mas não vai haver a imprescritibilidade. Essa é a opinião do ministro Moreira Alves, certo? Ele vai dizer que até mesmo existem crimes hediondos, certo? Prática de tortura, tráfico, etc., que não são imprescritíveis. Tá? A imprescritibilidade é apenas por racismo. Então ele vai tentar aqui interpretar o que a Constituição quis dizer com racismo. Eu vou pular algumas páginas aqui, é óbvio, né? Porque, como eu falei para vocês, são 488 no total. Se a gente for ler tudo, a gente vai ficar umas 8 horas aqui. Essa não é a ideia. Ele cita diversos autores para chegar à conclusão dele, tá? Então, obviamente, também esses vídeos aqui não têm o objetivo de substituir a leitura. Inclusive, é para estimular. Se vocês têm um interesse em pegar o julgado, está disponível na internet, né? É só procurar, botar no Google. Se alguém não encontrar, pode até me pedir, mas é super fácil de encontrar. Se vocês têm interesse em ir atrás, para ver quais foram as fontes que foram citadas aqui para chegar às conclusões que os ministros chegaram. Considerando assim interpretação estrita o crime de racismo como delito de discriminação ou preconceito racial, há de se enfrentar a questão e então que se põe é de saber se os judeus são ou não uma raça. Tá? A questão é saber se o judeu é ou não é raça. Se for raça, crime é racismo, se não for, não é. E ele vai dizer que a resposta é negativa. Na opinião do ministro Moreira Alves, o judeu não é raça e, portanto, não poderia haver o crime de racismo contra judeus. E aí ele traz diversos autores. Ele traz um autor lá, inclusive um autor judeu, né? Dizendo que existem judeus de todas as espécies, brancos, negros, orientais, ocidentais, não é uma raça judaica. Enfim, ele traz inclusive autores judeus para dizer que judeu não é raça, então não haveria como fazer um crime de racismo contra judeu. Agora fica claro que jamais houve qualquer sólida evidência de que os judeus formassem uma raça, e a ideia atualmente é rejeitada pelos cientistas sociais. A verdade é que os judeus não constituem uma raça, enfim, ele cita diversos autores para argumentar nesse sentido. Não sendo, pois, judeus uma raça, não se pode qualificar o crime por discriminação pelo qual foi condenado o paciente como delito de racismo, e assim imprescritível a punição. Tá? Se o judeu não é uma raça, portanto, o crime não pode ser qualificado como racismo, portanto, ele não pode ser imprescritível. Ele chega a essa conclusão e defere o habeas corpus. A princípio, parecia uma discussão um tanto simples, certo? Como é que isso foi gerar quase 500 páginas? Porque aí os outros ministros começaram a levantar diversas divergências aqui em relação ao caso. Primeiro, exatamente sobre essa questão do racismo ou não. Pensem vocês aí, vocês considerariam que discriminação contra judeu é ou não racismo? Apesar da manifestação que a gente acabou de ver do ministro Moreira Alves, os outros ministros todos pensaram de forma diferente. E qual foi o argumento
central. Começa com o ministro Maurício Correia, os dois, o Moreira Alves e o Maurício Correia já estão aposentados, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, final de 2002 e depois de 2003, tá? Mas a gente vai ver alguns ministros que ainda estão no Supremo Tribunal Federal aqui daqui a pouco. Ele começa dizendo que ele tem que pensar melhor, ele quer ter vista do caso. Ele cita a Bíblia e tal, a origem do povo judeu, traz umas coisas aqui da Bíblia, enfim, vou pular, mas se vocês tiverem interesse, ele traz passagens da Bíblia aqui para dizer sobre as origens do povo judeu, para falar que é um povo que é perseguido desde a época da Bíblia. Traz bastante coisa aqui. Enfim, tudo sobre a Bíblia. E aí ele pergunta, será que a Carta Federal, a Constituição, ao prescrever no inciso 42 do artigo 5º que a prática de racismo constitui crime inafiançável, só se refere à raça de um modo geral, visto que quem inspirou foi o então deputado constituinte Caó, cuja preocupação em grande parte teria nascido da circunstância de ser negro? Aí ele está falando aqui da época da Constituição. Ele está dizendo que lá na exposição de motivos, nas discussões sobre a Constituição, quem inspirou a ideia da imprescritibilidade foi o deputado Caó, que era negro e advogou nesse sentido, que como o Brasil tem um passado racista em relação à população negra, o crime de racismo deveria ser imprescritível para que isso não fosse mais esquecido, para que isso não passasse em branco, para que mesmo depois de muito tempo esse tipo de crime pudesse ainda ser punido. Então, na época da Constituinte, ele está perguntando o fato do deputado Caó e dos outros que apoiaram a emenda estarem se preocupando com a população negra faz com que o racismo seja apenas nesse sentido ou não? Tá? Haveria lastério maior para incluir discriminações tidas como de racismo contra outros segmentos? E aí ele pede vistas, como eu falei para vocês. Ele diz que ele não tem certeza se é racismo apenas contra negros ou se poderia haver contra outros segmentos da sociedade. Aí ele pede vista do caso. Tá? Ele está dizendo, estou dizendo que há peculiaridade, tá? E aí ele quer analisar melhor. Tá? E aí vamos para 2003, quando ele volta com a questão já resolvida após, então, ter pedido vista do caso. O ministro Maurício Correia, ele vai debater exclusivamente a questão da imprescritibilidade. Aí ele faz um voto bem longo, ó, dá para ver aqui do ladinho. Vamos lá em cima. Ó. Primeiro voto do Moreira Alves tinha 14 páginas, depois aquela argumentação ali da Bíblia e tal, dizendo que tinha que pensar melhor, tem 8, e agora vem o voto do ministro Maurício Correia com 39 páginas, tá? 39 páginas, que ele vai falar sobre tudo que ele entende que envolve o conceito de racismo. Selecionei algumas passagens aqui para vocês, deixa eu ver o que eu botei. Ó. Os cientistas confirmaram assim que não existe base genética para aquilo que as pessoas descrevem como raça, e que apenas algumas poucas diferenças distinguem uma pessoa da outra. Tá? Ele está argumentando, a gente está aqui em 2003, né? Ele está se referindo a pesquisas científicas lá da época, dos anos 2000, dizendo que, na verdade, não existe raça nenhuma, certo? Algo que, para nós, hoje em dia, é consenso. Então, não existe raça nenhuma. E, então, isso é um ponto de partida do argumento dele. Não existe raça, seja branco, negro, asiático, ou seja judeu, ou seja qualquer coisa. Ele começa a partir desse argumento. E aí ele cita pesquisa sobre o genoma humano e tudo mais. Ele vai citar para dizer que não existe raça. Todos são da mesma raça. Todos os seres humanos são da mesma raça. Passando aqui um pouquinho. Concebida e posta em prática a distinção, o povo judeu passou mesmo a ser considerado uma sub-raça. Aí ele está falando aqui já da parte da Alemanha. Ó. Na Alemanha, o povo judeu foi considerado uma sub-raça. A raça superior era a raça ariana, a parte da composição teórica do nazismo, em contraposição à supremacia da raça ariana, que deveria prevalecer sobre outros, particularmente sobre os judeus, que eram considerados lá pelos nazistas uma sub-raça. Então, sai claro que as discriminações consumadas contra o povo judeu pelo nazismo adquiriram inegável índole racial. E aí ele vai falando da teoria do nazista, que havia então uma raça ariana que era superior e que uma raça judaica era inferior, que deveria ser eliminada. Ele vai falando sobre essa ideia, então, nazista, e para chegar à conclusão que
Cadê? Aqui, ó. Dessa forma, dúvida não pode haver que o antissemitismo dogmatizado pelos nazistas constitui uma forma de racismo. Ele cita um monte de ideias lá dos nazistas para dizer que os nazistas eram racistas, eram contra os judeus, mas eram racistas. Eles tinham uma teoria que aquilo era diferente raça. E ele vai citar, então, os livros que o Ellwanger publicou e editou, que são livros que falam que a culpa é dos judeus. Tá? Ele vai citar aqui os livros. Ele vai dizer que os judeus têm uma inclinação parasitária e tal, que seriam livros, então, racistas contra os judeus. Povos anti-judaicos do mundo, certo? Aí eles fazem aqui a menção aos autores, que são autores nazistas, dos livros que o Ellwanger editou. Um autor húngaro, que depois foi para a Argentina. Outros autores brasileiros, como Gustavo Barroso, certo? Autores que eram, então, anti-judaicos. E o próprio Ellwanger tinha um livro dele. Ficou torto aqui. Ficou torto de novo. Deixa assim. No livro O Holocausto Judeu-Alemão, dos Bastidores da Mentira, escrito pelo paciente sob o pseudônimo de S.E. Castan, tá? Ele escreveu um livro dizendo que os únicos gananciosos da Grande Guerra foram os judeus. O judeu nutre injusto ódio contra o povo que o hospeda. Enfim, ele tinha escrito livros contra os judeus, tinha publicado livros de outros autores nazistas e a ideologia nazista era uma ideologia racista. Essas são as conclusões aqui que o ministro está trazendo. E aí ele segue. Eles fazem uma breve discussão aqui sobre os livros. Ele vai citar também os tratados internacionais, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, que o Brasil assinou. Qualifica a discriminação racial como qualquer distinção de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Para dizer que o Brasil assinou essa convenção, que, portanto, aqui tem um conceito de discriminação racial que indica descendência ou origem nacional ou étnica, nas quais poderiam ser incluídos os judeus, por exemplo. E no artigo 4º, condena também a incitação a práticas discriminatórias que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça, que era exatamente o que o autor estava fazendo, ou de um grupo de pessoas de uma certa cor, ou de uma certa origem étnica que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e discriminação racial. Tá? Que é o antissemitismo, certo? Vai citando aqui documentos internacionais, diversos documentos internacionais que o Brasil assinou, que se comprometendo a combater xenofobia, negrofobia, antissemitismo e outras formas de intolerância. Tá? Então ele cita tanto a questão histórica de como era o nazismo na Alemanha e também cita os tratados internacionais aqui para fundamentar a decisão dele, além das citações que ele fez lá em relação ao fato de que, na verdade, raças nem existem, certo? Que a ciência provou que não existem. E aí ele vai chegando à conclusão. Mostra-se assim que no direito comparado o problema da segregação racial é enfrentado atribuindo-se ao termo raça uma conotação mais complexa, sempre com o objetivo de assegurar o efetivo respeito aos postulados universais da igualdade e dignidade da pessoa humana. Ele vai usar aqui também decisões de outros países, ele vai citar decisões da Alemanha, da França e tudo mais, tudo para chegar a essa conclusão. Um pouco mais para baixo aqui. Ele está citando aqui tudo decisões de outros países, tá? Para mostrar como que o racismo é entendido em outros países. Para dizer que ele pensa que deveria ser entendido também dessa forma aqui no Brasil. Ele vai. Cita. Ele cita lá o deputado que elaborou a ementa da imprescritibilidade, que ele também falou sobre necessidade de superação das discriminações raciais para a construção de um Estado democrático. Claro, ele admite que no Brasil o preconceito em relação à cor é o maior, o mais grave, porque a maior parte da população
do Brasil é negra ou, enfim, de alguma origem afrodescendente, só que muitas vezes são menor número, recebem maiores salários, ou têm menores oportunidades de trabalho, etc, etc. Enfim, diversas práticas que no Brasil ainda aumentam, então, a amplitude, demonstram a inegável amplitude do preconceito de cor, mas ele vai dizer que não é a única forma, certo? Ele vai concluir daqui a pouco. Por tudo que já foi dito, permito-me arrematar que racismo, longe de basear-se no conceito simplista de raça, reflete, na verdade, a provável comportamento que decorre da convicção de que há hierarquia entre grupos humanos. Tá? Se houver alguma convicção de que há hierarquia entre grupos humanos, ele entende que isso sim é racismo, suficiente para justificar atos de segregação, inferioração e até de eliminação de pessoas. Sua relação com o termo raça, até pela etimologia, tem perspectiva da raça enquanto manifestação social, tanto mais que agora, como visto em virtude de conquistas científicas acerca do genoma humano. A subdivisão racial da espécie humana não encontra qualquer sustentação antropológica, tendo origem em teorias racistas que se desenvolveram ao longo da história, hoje condenados pela legislação criminal. Não resta dúvida, portanto, que o preceito do inciso 42 da Constituição aplica-se à espécie, dado que todos aqueles que defendem e divulgam ideias dessa mesma natureza são deliberadamente racistas e, em consequência, estão sujeitos a sanções penais de que se valerem os acórdãos impugnados. Tá? Então, ele vai chegar, então, a essa conclusão. Tá? Ele indefere o habeas corpus. Tá? Ele diz, não tem direito ao habeas corpus. O habeas corpus se baseava na ideia de que estaria prescrito o crime, porque não haveria imprescritibilidade para a discriminação contra judeus, e ele diz 3 coisas. Primeiro, não existe raça de verdade. Tá? Isso a ciência já negou. Segundo, num sentido social, que é o que ele está tentando usar aqui, ele menciona aqui, né, a ideia de um sentido social, o nazismo era racista, porque considerava que a raça ariana era superior à raça judaica. E, além disso, também há a questão dos tratados internacionais, que dão uma interpretação mais larga, ele compara com outros países que também entendem esse sentido, então não faria sentido o Brasil negar a proteção aqui para outros grupos, como, por exemplo, os judeus. Tá? Então ele nega o habeas corpus. E aí começa o primeiro problema, então, que os outros ministros vão se manifestar em seguida. Racismo pode ser também contra judeus ou não? Por enquanto a gente tem 2 votos, o ministro que entendeu que não, que deveria dar uma interpretação mais restrita, que foi o Moreira Alves, aí ele volta para se justificar. Ele vai dizer, quando a denúncia foi recebida lá em 91, tá? Ainda não havia a noção científica de genoma, que é do ano 2000, não podendo ter sido levado em consideração pela Carta Magna de 88, ao aludir ao preconceito de raça, para sustentar que só existe uma raça, que é a humana. Ele está tentando fazer uma leitura da época, lá da decisão, pela Constituição de 88, como se vê dos incisos, a discriminação é o gênero, sendo o racismo uma espécie agravada de discriminação, se considerar que qualquer discriminação a membros de grupo humano com características culturais próprias configura a prática de racismo, teremos considerados os tipos penais da legislação ordinária relativos à discriminação, quando motivados pela raça, que serão eles imprescritíveis. Por exemplo, e aí dá, enfim, os exemplos lá da lei de discriminação, que diz que impedir pessoas o acesso a determinada local é uma espécie de racismo, e nesse caso todos esses crimes serão imprescritíveis em relação a qualquer grupo. Ele não quer que essa interpretação seja tão alargada assim. Tá? Ele acha que a interpretação deve ser mais restrita, que discriminação é uma coisa mais ampla e racismo é uma coisa mais específica. E aí ele vai citar lá novamente o deputado que fez a emenda à Constituição para dizer neste momento, senhor presidente, em que nos empenhamos em construir um Estado democrático, em trabalhar no sentido de transformar a sociedade civil brasileira numa sociedade civil civilizada, é indispensável que tenhamos em conta que a construção do Estado democrático se inicia pela superação das discriminações raciais, pela superação dessa tentativa de classificar o homem pela cor da pele no mercado de trabalho. Tá? Vai querer dizer que o Constituinte estava preocupado com a questão da cor da pele mesmo, e que, portanto, não deveria ser alargada a interpretação do que é racismo. Sucede, senhor presidente, que nenhuma dessas convenções impõe a imprescritibilidade. Ele está agora se referindo aos tratados internacionais, que o outro ministro mencionou, dizendo que nenhum deles fala que o crime é imprescritível. Fala que tem discriminação, mas não fala sobre imprescritível. E que ele vai dizer, então, que a Constituição brasileira tornou imprescritível o racismo em função da cor, porque era isso que os deputados estavam preocupados na época. Tá? E aí,
Se eu não me engano é por aqui, deixa eu ver. Por aqui começa a surgir um outro problema. Como vocês podem ver, até aqui a discussão é o que significa racismo. Tá? Era só sobre isso que estava sendo discutido. Racismo é preconceito em relação à cor, é preconceito em relação à etnia, existe crime de racismo, se não existem raças, etc, etc. Só que aí vem um outro ministro, seu Cupido Pertence, e creio que a beleza e a seriedade excepcional da discussão sobre o conceito de racismo está deixando um pouco na sogra uma outra discussão. O livro como instrumento de um crime cujo verbo central é incitar. Ele vai dizer que o verbo do crime de racismo é incitar ou praticar o racismo, que está se referindo aqui à ideia de incitar. Fico muito preocupado com certas denúncias do pós-64, né, está se referindo então à questão da ditadura militar, da condenação de Caio Prado, porque escreveu, e da condenação de outros porque tinham em suas residências livros de pregação marxista. Ele está dizendo que, enfim, né, na época da ditadura, as pessoas eram condenadas por escreverem ou por possuírem livros, por exemplo, marxistas. E que ele fica então pensando, será que o livro pode ser objeto do crime de incitação ao racismo? Será que não deveria ser uma incitação direta e não através de um livro? Enfim, ele levanta essa questão. E aí, o ministro Moreira Alves diz, esse aspecto não me escapou, mas fiquei em uma situação delicada, porque ele não foi objeto do habeas corpus. O habeas corpus não disse isso. A pessoa entrou com o habeas corpus dizendo, o que eu fiz não é imprescritível, porque judeu não é raça. A pessoa não entrou dizendo, o que eu fiz não é crime, porque o livro não pode ser objeto do crime de racismo. Não foi esse o argumento. E eu teria de considerar de ofício, havendo a possibilidade do tribunal vir a negar a concessão, o que implicava agravar a situação penal do paciente. Tá? Ele está dizendo, então, que ele não quis levantar essa questão, porque se ele levantasse, se ele fosse falar isso, ele talvez tivesse que dar o habeas corpus de ofício. E aí o tribunal poderia rever a posição dele e negar o habeas corpus de ofício, que não foi pedido. Então, teria um problema se isso fosse levantado dessa forma, e a gente vai ver que isso vai acabar acontecendo. É por isso que a gente chega nas 500 páginas. Eles vão passar, aos poucos, a discutir a questão do livro, da liberdade de expressão e da possibilidade do livro praticar ou incitar o racismo. Mas isso vai vir depois. Tá? Isso provavelmente vai ficar para a segunda parte. Deixa eu ver quanto tempo já tem aqui. Já tem 27 minutos. Talvez para a terceira parte. Tá? O ministro Celso de Mello, que está se aposentando agora, esse mês de outubro de 2020, veio se manifestar sobre o assunto também. E aí ele vai falar sobre a questão da imprescritibilidade. Tá? Primeiro ele vai tratar do assunto que está sendo abordado especificamente, a questão da imprescritibilidade. Tá? E ele vai dizer, daqui a pouco, deixa eu ver onde é que eu marquei aqui. Vou pular aqui, porque ele repete, de certa forma, né? Os ministros repetem os mesmos argumentos. Ele não simplesmente diz eu concordo com fulano, ele vai lá e repete os mesmos documentos das Nações Unidas, enfim, vai dizer o que os nazistas pensavam, ele vai citar ou alguns autores diferentes e tal, mas no mesmo sentido. Não cheguei a marcar aqui, senão vai ficar mais longo ainda. Né? Mas ele cita aqui as conferências mundiais, conferência da ONU e tudo mais, sobre a exterminação, então, de qualquer forma de discriminação. Tá? Cita diversos documentos internacionais que o Brasil assinou, fala sobre a intolerância, as práticas discriminatórias, representam um gravíssimo desafio que se oferece à sociedade civil, torna-se imperioso a partir da consciência universal que se forjou no espírito de todos os valores essenciais dos direitos fundamentais da pessoa humana. Enfim, vai citar um monte de declaração internacional para fundamentar a decisão dele, que vai ser no mesmo sentido da decisão anterior. Uma palavra, senhor presidente, nem gentios, nem judeus, nem patrícios, nem plebeus, sem qualquer hierarquia ou distinção de origem, de raça, de orientação confessional ou de fortuna, são todas pessoas, essencialmente dotadas de igual dignidade, impregnadas de razão e consciência, identificadas pelo vínculo comum que nos projeta, em unidade solidária na dimensão inscindível do homem. Tá? Ele vai dizer, não existe raça, todo mundo é igual. Eis porque, senhor presidente, a noção de racismo, ao contrário do que equivocadamente sustentado na presente interpretação, não se resume a um conceito de ordem antropológica ou biológica. Não existe o conceito biológico de racismo, projetando-se, ao contrário, uma dimensão abertamente cultural e sociológica. Tá? E nessa dimensão cultural e sociológica, ele vai dizer que existe a ideia do racismo contra o judeu. Ele vai citar o Celso Lafra, que deu um parecer para o caso. Essa
Ó, essa omissão é o ponto de partida da falaciosa argumentação do impetrante. A argumentação de que não seria racismo. Com efeito, os judeus não são uma raça, mas também não são uma raça os negros, os mulatos, os índios e quaisquer outros integrantes. Ninguém é uma raça separada. Com efeito, levadas às últimas consequências, ela converteria a prática do racismo, por maior que fosse o esmero na descrição da conduta, em crime impossível, certo? Se o STF entendesse isso, ora, judeu não pode ser vítima de crime de racismo porque judeu não é raça, na verdade o STF estaria dizendo, olha só, então um crime de racismo não existe, porque negro também não é raça, índio também não é raça, certo? Esse era o parecer que o Celso Laffer entregou lá para o STF no caso. E, obviamente, isso não é o que pretende a Constituição Federal, pelo contrário, a Constituição quer que o crime de racismo seja punido da melhor forma possível. Inclusive, por isso mesmo, garante a imprescritibilidade desse crime. E se entender que não há racismo porque raças não existem, vai estar indo exatamente contrário ao sentido que a Constituição quer dar. Né? Então, ele vai nesse sentido, nem se diga finalmente que a incitação ao ódio público contra o povo judeu estaria protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Então, ele conclui que de acordo com o que a gente acabou de falar, que a discriminação contra judeu é uma hipótese de racismo, e aí ele aborda uma outra questão. Aqui, quando eu sublinhei isso aqui, ele já está falando outra coisa. Nem se diga, finalmente, que a incitação ao ódio público contra o povo judeu seria protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. Ele vai trazer isso aqui bem no final do voto, ele não vai elaborar muito, mas ele vai querer dizer que a liberdade de expressão não garante o direito de incitar o ódio contra o povo judeu, de incitar publicamente o ódio, certo? Que não há liberdade de expressão neste caso. Ele não está mais falando aqui se é ou não racismo, ou se é ou não imprescritível. Ele já está abordando que esse argumento também não serve. Tá? Ele está dizendo que as publicações extravasam os limites da indagação científica e da pesquisa histórica. Tá? São estimulação do ódio e intolerância contra os judeus. Não é uma pesquisa científica histórica. Isso significa, portanto, que a prerrogativa concernente à liberdade de manifestação do pensamento, por mais abrangente que deva ser, o seu campo de incidência não constitui meio que possa legitimar a exteriorização de propósitos criminosos. Liberdade de expressão não vai servir aqui para a prática de um crime, especialmente quando as expressões de ódio racial, veiculadas com evidente superação dos limites da crítica política ou da opinião histórica, transgridem de modo inaceitável valores tutelados pela própria ordem constitucional. O valor tutelado pela ordem constitucional é a igualdade, certo? Para isso que se pune o racismo, a igualdade, a dignidade, que é violada no momento da prática racista. Então, não poderia a liberdade de expressão servir para que se violassem esses valores tutelados pela própria Constituição. Só que isso não é o objeto do habeas corpus. O habeas corpus não vem com esse argumento. O habeas corpus vem com o argumento de que não pode ser considerado imprescritível. Tá? Não vem falar de liberdade de expressão nem nada. O habeas corpus não falava disso. Mas aí ele cita essa ideia, cita diversos autores que aparentemente concordam com o que ele está falando, que vai haver um conflito e que vai se fazer uma ponderação, tá? Para chegar à resposta. O que se deve privilegiar aqui? Liberdade de expressão ou a vedação do racismo, ou seja, a igualdade e dignidade. Se fazendo essa ponderação, ele conclui que ele não pode aceitar a tese da impetração, pois significaria tornar perigosamente menos intensa e socialmente mais frágil a proteção que o ordenamento jurídico dispensa, certo? Como a gente falou lá para cima, né? Se aceita a tese de que judeu não é raça e, portanto, o crime não pode ser imprescritível, isso vai reduzir a proteção dos grupos vulneráveis que a Constituição tentou proteger. Aí vai chegando, então, para concluir. Tendo em consideração as razões expostas e acolhendo ainda os fundamentos doutamente expostos pelo eminente Maurício Mico-Rei, peço vênia ao relator para indeferir o habeas corpus, mantendo em consequência a condenação penal. Tá? Esse foi o voto dele. E em seguida, vem o voto do ministro Gilmar, que também é bem grande, e eu acho que eu vou deixar para a próxima parte, para não ficar muito cansativo aqui, tá bem? Vou encerrar esse aqui, e aí agora, logo em seguida, a gente continua com o voto do ministro Gilmar, porque o voto do ministro Gilmar tem bastante coisa e tem mais 35 páginas, tá certo? Então, nos vemos no próximo.